3 cardeais, dentro do Vaticano, com poder real acumulado ao longo de décadas, com alianças construídas uma a uma por meio de favores, nomeações, apoios e silêncios convenientes. E esses 3 cardeais estão trabalhando neste momento para impedir que Papa Leão faça o que ele veio fazer. Não estou falando de divergência teológica, não estou falando de debate sobre liturgia, sobre pastoral, sobre o caminho que a igreja deve seguir espiritualmente. Estou falando de interesse, de cargos, de contratos, de contas que não fecham direito, de nomes que não podem aparecer em certos documentos. E quando um Papa novo chega com a intenção de abrir gavetas, de investigar, de expor o que ficou escondido por anos embaixo do tapete institucional, esses nomes ficam nervosos. É assim que funciona. Não é novidade. A história da igreja está cheia desses momentos. Um Papa entra com a intenção de limpar, de investigar, de fechar o que ficou aberto, de responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. E quase sempre, alguém dentro da própria cúria começa a trabalhar contra ele. Não com violência, com burocracia, com procedimentos formais que atrasam tudo, com silêncio estratégico, com alegações de incompetência jurisdicional que paralisam processos por meses, com alianças que se formam nos bastidores para proteger interesses comuns. É o que está acontecendo agora e você precisa saber disso, não para desanimar, não para perder a fé, para entender, porque entender o que está acontecendo dentro da igreja, com olhos abertos, sem ingenuidade, mas também sem catastrofismo, é parte de ser um católico adulto. Você não precisa fechar os olhos para manter a fé. Você pode olhar direto para o problema e ainda assim acreditar. Aliás, eu diria que uma fé que não aguenta olhar para o problema não é fé, é ilusão. E você não precisa de ilusão. Você precisa de verdade. Papa Leão XIV chegou ao Vaticano com poucos meses de pontificado ainda nas costas. Ele chegou de fora, Robert Francis Prevost, americano, um homem que passou décadas como missionário agostiniano no Peru, como bispo em Chiclayo, como chefe do dicastério para os bispos em Roma. Ele conhece as duas realidades, a da igreja que existe nas missões, nas paróquias de periferia, nas comunidades que vivem a fé sem glamour e sem poder, e a realidade da igreja institucional, com seus jogos de influência, seus departamentos com décadas de autonomia, seus cofres com histórias que não estão nos balanços publicados. E quando esse homem, com esse histórico, com esses olhos, chega ao trono de Pedro e começa a perguntar o que não foi respondido, alguém do lado de dentro começa a se mover. Meu nome é Padre Fábio. Sou pároco há 18 anos numa cidade do interior de São Paulo, 40 mil habitantes, cidade onde todo mundo se conhece, onde as famílias se cruzam na padaria, na farmácia, na missa de domingo. Conheço meus paroquianos pelo nome. Batizei os filhos, casei os pais, enterrei os avós de muitos deles. Quando falo sobre a igreja, falo como alguém que vive a igreja por dentro, todos os dias, no nível mais concreto e mais humano que existe. Não falo de um escritório, falo de uma comunidade viva, e é exatamente por isso que esse assunto me importa tanto. O que acontece no Vaticano não fica no Vaticano. Afeta a credibilidade da instituição inteira. Afeta o que eu posso dizer quando chego na casa de uma família em crise e digo: a igreja está aqui. Pode confiar. Se a instituição estiver corrompida no topo, fica mais difícil convencer alguém de que ela é confiável embaixo. Você que está assistindo sabe bem o que estou dizendo. Já teve alguém que usou o escândalo do Vaticano como argumento para se afastar? Já teve familiar que disse: não vou mais à missa por causa do que aparece no jornal? Então você sabe o custo real disso. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora. Deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está assistindo. Isso me ajuda e mantém você conectado ao que estamos construindo aqui juntos. Vamos falar sobre o que Papa Leão está investigando, porque para entender por que há resistência, você precisa entender o que está sendo ameaçado por essas investigações. Um Papa novo não chega ao Vaticano e encontra uma mesa limpa. Ele encontra décadas de pendências, dossiês não encerrados, processos que foram abertos com grande alarde e depois esfriaram misteriosamente. Denúncias que chegaram à Secretaria de Estado e sumiram sem resposta documentada. Contratos que foram assinados sem o processo licitatório correto. Esse é o cenário real que qualquer novo Papa enfrenta quando cruza o portão de bronze. O IOR, o Instituto para as Obras de Religião, que a maioria das pessoas conhece como Banco do Vaticano, carrega uma história longa e complicada. Não é de hoje que suas contas são questionadas. Auditores externos apontaram, em diferentes momentos, irregularidades que foram respondidas com promessas de reforma. Francisco tentou reformar o IOR, avançou até um certo ponto,
mas a resistência interna foi constante. Certas transações que beneficiaram pessoas físicas, de maneiras que a missão institucional da Igreja não justifica, nunca foram explicadas de forma satisfatória. Os relatórios publicados mostram melhorias formais. Os auditores mais atentos dizem que há estruturas que ainda precisam de transparência real. Tem também a questão do APSA, a administração do patrimônio da Sé Apostólica. Essa é a entidade que administra os imóveis e investimentos do Vaticano. Em 2021 e 2022, o Vaticano conduziu um julgamento histórico. 10 pessoas foram a julgamento por irregularidades ligadas ao investimento de 225 milhões de euros num imóvel de luxo em Londres, no bairro de Chelsea. O dinheiro era de fundos da Secretaria de Estado, recursos que vieram em parte de doações de fiéis, da chamada Óbolo de São Pedro. Entre os 10 réus estava o cardeal Ângelo Becciu, ex-prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, ex-substituto da Secretaria de Estado, um dos homens mais poderosos da Cúria por décadas. Ele foi condenado em dezembro de 2023 por desvio de fundos vaticanos. É o caso mais concreto disponível de como o dinheiro da Igreja foi desviado por quem deveria protegê-lo. Mas o julgamento de Becciu levantou questões que não foram totalmente respondidas. Quem mais sabia? Quem autorizou cada etapa? Quais outros contratos têm histórico semelhante? O julgamento resolveu parte do problema, não resolveu o sistema que permitiu que o problema existisse por tanto tempo sem ser detectado ou sem ser denunciado, que é diferente. E depois há os casos de abuso clerical que ficaram pendentes. Um Papa americano, e Papa Leão XIV é americano, chega a Roma com uma memória institucional específica. Os Estados Unidos passaram, no início dos anos 2000, por um dos maiores escândalos de abuso sexual clerical da história da Igreja no mundo. O relatório do Grande Júri da Pensilvânia, publicado em 2018, documentou que mais de 300 padres abusaram de mais de 1.000 crianças ao longo de décadas. A Arquidiocese de Boston virou símbolo internacional da falha sistêmica de proteção de vítimas. Esse processo foi brutal para a Igreja americana. Transformou a relação dos fiéis americanos com a instituição. E quem viveu isso de dentro, como Prevost viveu, como missionário e depois como bispo, não esquece. Não pode simplesmente ignorar quando chega ao cargo mais alto da Igreja e vê que há processos de abuso que ficaram parados em diferentes países, que há casos que foram arquivados sem conclusão satisfatória, que há bispos que transferiram padres em vez de denunciá-los. Esse é o peso que Papa Leão carrega, e são essas as investigações que ele quer conduzir. Financeiro, abuso, documentos da Secretaria de Estado que ficaram bloqueados. O que Francisco deixou incompleto, não por falta de vontade, Francisco tinha vontade, mas por falta de poder político suficiente para concluir contra uma resistência organizada. É muito trabalho, é trabalho pesado, e mexer nessas coisas, inevitavelmente, significa incomodar pessoas que ainda têm poder dentro da Cúria. Agora vamos falar sobre como esses 3 cardeais estão trabalhando para bloquear esse processo, porque muita gente imagina que bloquear uma investigação dentro do Vaticano exige alguma ação dramática, algum gesto visível. Não exige. A burocracia é a arma mais eficiente que existe dentro de qualquer instituição, secular ou religiosa. No Vaticano não é diferente. Talvez seja mais sofisticada ainda, porque a estrutura institucional tem séculos de camadas. O primeiro mecanismo é a alegação de incompetência jurisdicional. Um cardeal que quer atrasar uma investigação levanta a questão formal. Essa comissão tem autoridade sobre esse departamento? Essa pergunta, feita no momento certo, em linguagem jurídico-canônica correta, pode paralisar um processo por meses. É preciso definir os limites da competência. É preciso consultar peritos em direito canônico. É preciso documentar a resposta por escrito. É preciso aguardar a resposta oficial. E enquanto esse processo acontece, nada avança. Os documentos continuam onde estão. Os envolvidos continuam nos seus cargos. O tempo passa. O segundo mecanismo é o da pressão sobre outros membros da Cúria. Um cardeal com décadas de poder dentro do Vaticano acumulou capital político, ajudou cardeais mais jovens a conseguir posições, apoiou nomeações para dioceses importantes, mediou conflitos entre departamentos, defendeu candidatos em consistórios. Esse capital político acumulado se converte, quando necessário, em votos, em apoios formais, em silêncios estratégicos. Quando esse cardeal pede, numa conversa de corredor ou num almoço discreto, que determinado colega não coopere com uma investigação específica ou que simplesmente demore a responder aos pedidos da comissão, esse pedido raramente é negado. Não por medo,
por lealdade, por reciprocidade, por interesse compartilhado. O terceiro mecanismo é o da narrativa pública. Certos cardeais têm acesso privilegiado à mídia católica. Existem publicações, canais, portais que são simpatizantes de determinadas posições dentro da Igreja. Quando a investigação começa a ganhar contornos mais concretos, esses meios publicam questionamentos, perguntam se o processo está sendo conduzido com respeito ao direito canônico, levantam dúvidas sobre a motivação do Papa, criam narrativa de que o investigado é, na verdade, uma vítima de perseguição política dentro da Cúria. Essa narrativa tem efeito duplo, desacredita a investigação no espaço público e cria pressão sobre o Papa para recuar antes de a situação ganhar proporções que ele não controla mais. O caso do cardeal Bethiou é o exemplo mais documentado disponível de como essa resistência funciona na prática. Quando a investigação sobre o investimento imobiliário em Londres começou a ganhar força, Bethiou não ficou quieto. Ele negou, ele reclamou publicamente, ele alegou perseguição, ele deu entrevistas em que se apresentou como alguém sendo injustamente atacado. Ele usou sua rede de influência para tentar desacreditar o processo. Francisco chegou ao ponto de retirar os direitos e prerrogativas de Bethiou, os privilégios do cardinalato, ainda antes do julgamento, em setembro de 2020. Mesmo assim, o processo levou anos. Bethiou foi condenado em dezembro de 2023. A sentença ainda passava por recursos. Isso é o que a resistência organizada consegue fazer. Transformar o inevitável em algo que demora muito mais do que deveria. Consome energia do Papa, consome atenção institucional, consome credibilidade pública da investigação. Quando 3 cardeais com poder acumulado se unem em torno de um objetivo comum, e esse objetivo é proteger o que tem sido protegido por décadas, os recursos políticos combinados são consideráveis. Um pode usar procedimentos formais nos dicastérios para atrasar. Outro pode mobilizar a mídia católica simpática para criar narrativa desfavorável às investigações. O terceiro pode pressionar outros cardeais a não colaborar, a não fornecer documentos, a atrasar respostas a pedidos formais. Nenhum desses movimentos é necessariamente ilegal dentro das regras do Vaticano. Todos são eficientes. Todos criam fricção. Todos criam custo para quem investiga. E qual é a resposta de Papa Leão a isso? Como papas historicamente respondem quando encontram resistência organizada dentro da própria Cúria? João Paulo II, quando encontrou resistência em certas áreas de reforma, respondeu com nomeações diretas. Ele colocava homens de confiança pessoal em posições estratégicas. Não debatia com a resistência. Ele nomeava. E o nomeado entendia qual era a tarefa que justificava aquela nomeação. A mensagem era clara sem precisar ser dita em voz alta. Francisco usou uma combinação de ferramentas. Após o escândalo Vatileaks 2.0 em 2015, criou comissões com mandato específico de investigação financeira. Em 2022, promulgou a Praedicate Evangelium, a reforma da Cúria Romana que redistribuiu o poder entre dicastérios e reduziu a influência de departamentos históricos que haviam acumulado autonomia excessiva. Não foi rápido, levou anos de resistência constante, custou desgaste político significativo, mas a reforma aconteceu. Para Papa Leão, a resposta à resistência tem um instrumento que os resistentes mais temem. E é por isso que resistem. Esse instrumento é a transparência, publicar o que estava fechado, tornar acessíveis documentos que ficaram guardados em departamentos que nunca prestaram contas de forma pública, convocar auditores externos com mandato claro e documentado publicamente, com prazo definido e com obrigação de publicar relatório. Quando os documentos são publicados, o segredo se dissolve, e o segredo é a única proteção real que a resistência tem. Sem o segredo, o que havia para proteger se torna visível, e o que se torna visível precisa ser respondido, ou deixa de ser possível negar. Há também a ferramenta das transferências. Um cardeal que está sistematicamente bloqueando investigações num determinado dicastério pode ser nomeado para outra função. Dentro do Vaticano, certas transferências são honrosas na forma e limitantes na prática. Um cardeal pode ser nomeado para uma comissão consultiva, sem poder executivo, mantendo o título, perdendo a capacidade de interferir nos processos. É uma linguagem que todos dentro daquelas paredes entendem com precisão. Não é violência,
É poder institucional exercido com cirurgia. Comissões independentes com mandato explícito, prazo definido e obrigação de publicar resultados são outra resposta clássica, quando a comissão tem poder canonicamente garantido de requisitar documentos, de convocar testemunhas, de investigar sem a mediação dos departamentos que estão sendo investigados, a resistência fica muito mais difícil de sustentar. Ninguém quer ter o nome associado à obstrução de uma comissão vaticana com mandato do próprio Papa. O custo de reputação é alto demais, mesmo para quem tem muito poder acumulado. Agora eu preciso dizer algo diretamente para você. Para quem está assistindo isso, de casa, de uma cidade do interior como a minha, de um apartamento numa capital, de um lugar qualquer onde a vida acontece longe do Vaticano. Esse conflito é real, esses problemas existem, esses interesses existem. Essas pessoas com poder e com interesse em manter o que está escondido existem dentro da estrutura da igreja. Se você chegou até aqui neste vídeo sentindo um peso no peito, uma mistura de raiva, de tristeza, de cansaço com a instituição, eu entendo completamente. Eu mesmo sinto isso às vezes, não com frequência, mas às vezes, porque eu amo a igreja. Amo com a clareza de quem viu a igreja salvar casamentos que estavam acabando. Amo com a clareza de quem viu a confissão devolver uma pessoa a si mesma depois de anos carregando culpa sozinha. Amo com a clareza de quem viu a unção dos enfermos trazer paz num quarto de hospital quando a medicina já tinha feito tudo o que podia. Eu amo a igreja com os olhos abertos para o que ela é na vida real das pessoas. E é por isso que não posso fechar esses olhos para o que está errado dentro da estrutura institucional. Mas também não posso, não quero, deixar que o que está errado no topo defina o que você carrega na fé. São coisas diferentes. A fé que você tem não é propriedade da Cúria Romana. O batismo que você recebeu não foi assinado pelo cardeal que desviou fundos. O perdão que você pediu num confessionário num dia difícil da sua vida, não depende de quem sentava no dicastério para as finanças. Você não precisa de uma fé perfeita, você precisa de uma fé verdadeira. E a fé verdadeira sobrevive ao escândalo, sobrevive à notícia ruim, sobrevive porque não está fundada no cardeal que resistiu à investigação, não está fundada na pureza administrativa do IOR, está fundada em Cristo, e Cristo não está em julgamento no Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano. A igreja que eu conheço, a igreja que existe de verdade, no nível onde eu trabalho todo dia, não é a que aparece nesses processos. A igreja que eu conheço é a da mulher de 65 anos que acende uma vela todo domingo às 6 da manhã, porque prometeu fazer isso enquanto o neto estava internado. É a do homem que não foi à missa em 10 anos, mas ainda guarda o rosário da avó na gaveta do criado mudo. E às vezes, quando a noite está longa demais, pega aquele rosário e reza sem saber muito bem o que está pedindo, só sabendo que precisa pedir alguma coisa para alguém maior do que ele. Essa igreja não vai ser destruída por 3 cardeais que têm interesse em manter o que está escondido. Essa igreja é você. E você é mais resistente do que imagina. Rezar errado ainda é rezar. Deus entende o sotaque. Deus entende o português misturado com o desânimo de quem leu uma notícia ruim sobre a instituição que deveria ser casa e por um momento sentiu vontade de largar tudo. Deus entende o silêncio de quem quer crer, mas está cansado de ver escândalo após escândalo. E a resposta de Deus a esse cansaço não é uma cúria reformada. Não depende de Papa Leão conseguir investigar até o fim. A presença de Deus não está condicionada à pureza administrativa do Vaticano. Essa presença chega até você independentemente do que acontece atrás dos muros de Roma. Dito isso, e dito com toda a seriedade, os cardeais que bloqueiam investigações precisam ser responsabilizados. Isso não é opinião política, é uma questão de integridade da instituição. Papa Leão tem o dever de não recuar. A transparência que ele pode trazer não é apenas um bem para a igreja, é um bem para os fiéis que durante décadas sofreram consequências de escândalos financeiros, de casos de abuso não resolvidos, de uma instituição que priorizou sua própria proteção em vez da proteção das pessoas mais vulneráveis que passou por ela. Essas pessoas merecem uma resposta. E essa resposta só vem quando a investigação chega até o fim. O problema institucional é sério, precisamos olhar para ele com seriedade, mas ele não toca a fé que você carrega, não anula o batismo, não cancela o perdão que você pediu, não desfaz nenhum dos momentos em que a igreja chegou até você de verdade, através de uma pessoa, um padre, uma religiosa, um agente pastoral,
um vizinho de comunidade que estava lá quando você precisou. Esses momentos são reais, são seus, não podem ser tomados por nenhum conflito de poder dentro de nenhuma cúria. E é por isso que eu continuo aqui, toda semana, falando sobre o que está acontecendo dentro da igreja com honestidade, explicando o que precisa ser explicado sem dramatismo desnecessário, sem catastrofismo, sem fingir que tudo está bem quando não está, mas também sem fingir que tudo está perdido quando não está. Porque você merece uma explicação honesta, completa, uma explicação que inclui o problema e inclui a esperança. Porque as duas coisas existem ao mesmo tempo. Você pode segurar as duas ao mesmo tempo. Você acha que Papa Leão vai conseguir concluir essas investigações? Acha que a resistência interna vai ser forte demais para ele superar? Acha que a transparência vai vencer o segredo? Ou acha que os que têm interesse em proteger o segredo vão conseguir mais uma vez? Me conta nos comentários. Quero ler o que você pensa. Esse diálogo importa, não só para mim, mas para todos que assistem esse canal e que estão fazendo as mesmas perguntas que você está fazendo agora. E se você conhece alguém, um amigo, um familiar, alguém que está acompanhando tudo isso com a mesma mistura de preocupação e esperança que eu sinto, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes o que falta não é mais informação. É saber que não está sozinho pensando nisso. É saber que tem gente que leva essas perguntas a sério, sem jogar fora a fé junto com a indignação.